Olá, o Ciência é Tudo traz um panorama sobre os parques tecnológicos no Brasil. Somos o 7º país do mundo com a maior quantidade de parques tecnológicos e esse número deve aumentar nos próximos anos. Você vai saber o que são e qual a importância desses parques para o desenvolvimento do país. E aí, pronto para embarcar em mais uma jornada pela ciência? Então vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. Estima-se que existam mais de 1.000 parques tecnológicos no mundo. O Vale do Silício, na Califórnia, é um dos mais famosos e abriga milhares de empresas de tecnologia. Mas você sabe o que é um parque tecnológico? Os parques tecnológicos são organizações altamente especializadas que reúnem de forma dinâmica e inovadora programas, recursos, políticas e serviços de alto valor agregado. A inovação é justamente o que difere um parque tecnológico de um distrito industrial. Com a gestão voltada para este fim, essas organizações estabelecem estratégias para integrar empresas e instituições de ensino e pesquisa. Esses espaços têm entre os seus objetivos estimular e gerenciar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades e empresas, facilitar a comunicação entre empresas, empresários e técnicos e facilitar a criação de novos empreendimentos por meio de mecanismos como as incubadoras, além de ajudar a acelerar o crescimento de pequenas e médias empresas. No Brasil, a definição de parque tecnológico diz respeito a um complexo produtivo industrial, cultural e de serviços com base científico-tecnológica. Eles são estruturados e atuam para incrementar a produção de riqueza de uma região, por meio da promoção da cultura inovadora, competitividade e aumento da capacitação empresarial. Tudo isso fundamentado na transferência de crescimento e tecnologia. Com a interação entre universidade, empresas e o poder público, os parques tecnológicos brasileiros fortalecem a cooperação em que as esferas institucionais desempenham múltiplos papéis sem que a sua função original seja modificada ou prejudicada. Dessa forma, esses parques representam instrumentos de inovação cada vez mais importantes no desenvolvimento econômico e social do país. Você sabia que o Brasil possui 55 parques tecnológicos em operação? A maior parte deles está no Sul e no Sudeste, mas há parques tecnológicos em todas as regiões do país. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o atual cenário desses parques em nosso território. Nos últimos 10 anos, o número de parques tecnológicos em operação no Brasil saltou de 20 para 55. Isso representa uma alta de 175%. Além desses, 8 parques estão em fase de planejamento e outros 8 em implantação. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Esse projeto, então, ele foi estabelecido, desenvolveu-se uma metodologia para essa finalidade e, paralelo a isso, foi criada uma plataforma que nós denominamos ela de MCTI Inovadata BR, para que esses dados e essas informações sobre os parques tecnológicos do Brasil, elas fossem públicas e que qualquer pessoa, né, qualquer pesquisador, empresário, a gente possa ali localizar informações sobre os parques tecnológicos e as suas empresas vinculadas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E esse projeto ele tem por objetivo fazer com que esse monitoramento e esse acompanhamento dos parques tecnológicos ele se dê ao longo do tempo, gerando séries históricas de dados que permitam uma avaliação correta da efetividade e das ações e dos resultados dos parques tecnológicos no Brasil. Segundo o levantamento, 28 dos 55 parques estão na região sul, outros 19 na região sudeste.
7 na região Nordeste, 3 no Centro-Oeste e 1 no Norte. Sobre as áreas de atuação, 82% desses parques são voltados para a tecnologia da informação, 61% para o setor de energia. E a área da saúde representa 46% dos parques tecnológicos nacionais. Os parques tecnológicos estão distribuídos em todo o território nacional. Temos um desafio, de interiorizar cada vez mais. Existe uma concentração, principalmente nas capitais, mas é estratégico que ele transborde para todas as regiões do país, da mesma forma que aconteceu com o transbordamento em diversos setores. Hoje, apesar de ter uma forte presença de empresas na área de TIC, naqueles setores que são intensivos em conhecimento, a gente já consegue perceber parques tecnológicos vocacionados para o agronegócio, para a área de saúde, ou seja, a especialização de parques tecnológicos é algo que precisa ser perseguido e principalmente visto como uma estratégia de incorporação e agregação de valor. Ainda de acordo com os dados colhidos pelo levantamento, quase 2.000 empresas estão hospedadas nos 55 parques tecnológicos em operação aqui no país. Juntos, os parques empregam mais de 43 mil pessoas e têm um faturamento estimado em quase 4 bilhões de reais ao ano. Então é nesse contexto de geração de emprego e renda de qualidade que talvez fique mais explícita a função e o papel do parque tecnológico como um agente promotor de desenvolvimento econômico e social. Mas, por outro lado, é importante avaliar, não só do ponto de vista desses indicadores econômicos, mas também dos indicadores de ciência, tecnologia e inovação, que esses parques auxiliam essas empresas por meio da interação, usualmente com instituições científicas e tecnológicas e universidades, no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novas pesquisas que tenham potencial de gerar novos produtos, processos, serviços e, portanto, a inovação de base tecnológica. Além de fazer uma fotografia dos parques tecnológicos do país, o estudo também aponta os desafios enfrentados pelo setor no futuro. Entre eles, a escassez de recursos para a expansão e melhoria da infraestrutura desses ambientes, a fim de atrair empresas âncoras que possam financiar e também apoiar ideias inovadoras elaboradas a partir desses parques. Então, atrair empresas para os parques tecnológicos tem se tornado um grande desafio para os atores que estão na gestão desses instrumentos. E, nesse sentido, é fundamental uma convergência de iniciativas e uma especialização produtiva de alguns parques tecnológicos, no sentido de dar coerência e coesão a esses instrumentos. No mundo, o Brasil está entre os 7 países com maior número de parques tecnológicos em funcionamento e fica atrás apenas de países como Estados Unidos, Japão e China. E para que o Brasil possa desenvolver ainda mais os parques tecnológicos que já estão em operação e oferecer condições para que os novos parques sejam implantados, é preciso investimento, gestão e planejamento. Parques tecnológicos de todo o país têm até o dia 18 de fevereiro para enviar propostas para a nova chamada pública da FINEP. Podem participar tanto parques já em funcionamento como aqueles que ainda estão em construção. Na última década, a FINEP, ao longo dos últimos 10 anos, aportou em torno de 170 milhões de reais a parques tecnológicos. Esse edital, nós conseguimos trazer 180 milhões de reais, ou seja, mais do que os últimos 10 anos. Ou seja, então é uma grande iniciativa no sentido de conseguir trazer de novo a importância de parques tecnológicos para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento regional, para conseguir atrair empresas, para conseguir fazer com que você consiga recuperar até mesmo áreas degradadas. O edital de parques tecnológicos, ele visa especificamente a conseguir melhorar, dar apoio à melhoria da infraestrutura dos parques, ou seja, consolidando esses parques e toda a sua capacidade de atuação sinérgica. Então, os recursos são dedicados para as despesas de custeio, mas também para as despesas de capital, que envolvem exatamente a questão das infraestruturas, das edificações, das obras necessárias para a consolidação desses parques ou para a estruturação, no caso de parques em implantação. O último edital da FINEP foi em 2013.
parques tecnológicos configuram-se atualmente como uma importante alavanca de desenvolvimento regional, porque conciliam o que a gente chama da quádrupla hélice, o Estado dando apoio com a questão da infraestrutura, você tem a parceria com as universidades, você tem o interesse das empresas em se instalar ali e poderem ter essa sinergia com as instituições de pesquisa, e fundamentalmente hoje em dia a comunidade, a sociedade que vê nessa iniciativa uma grande oportunidade para que surjam ali novos negócios, novas empresas nascentes, startups, empresas inovadoras. Os parques tecnológicos, eles impulsionam efetivamente o ambiente de inovação, porque através dessa sinergia entre Estado, universidades e empresas, se desenvolvem mecanismos de cooperação mútua e efetivamente o que se verifica ao longo dos anos é que esses parques tecnológicos, né, ou seja, podemos citar aqui o Porto Digital, podemos citar a Tecnopuc, o Parque Tecnológico da COP, conseguem fazer exatamente esse papel de um apoio sinérgico e uma estrutura de cooperação entre as empresas, a universidade e o Estado. A FINEP, através dos seus programas, consegue entender a dinâmica do surgimento de empresas inovadoras, da consolidação dessas empresas inovadoras, do recurso necessário para suportar o desenvolvimento de ideias inovadoras e de projetos inovadores, e entende também que o habitat onde essas empresas precisam se instalar, né, como é no caso de incubadoras e parques tecnológicos, são muito importantes para que elas possam crescer, para que elas possam atingir um nível de maturidade, para que se tornem médias, grandes empresas. A FINEP, não só através dos parques tecnológicos, mas também com programas como o Centelha e como o programa Tecnova, conseguem, através de um pipeline de programas, focar exatamente no que a gente já chama do apoio às startups, apoio às empresas inovadoras, às empresas nascentes inovadoras. Nós temos a possibilidade, nessa união, né, de funding para as empresas que estão iniciando com as suas ideias através do programa Centelha, que querem submeter, até mesmo pessoas que são empreendedores individuais, que querem submeter as suas ideias inovadoras através do programa Centelha. Depois, quando essas empresas já estão com uma musculatura, já estão mais maduras, nós temos o programa Tecnova, também em parceria com as fundações de amparo à pesquisa. E não só também, no caso, que envolvem recursos de subvenção econômica, mas também temos o FINEP Startup, e depois nós temos o programa InovaCred, que é um programa de crédito, né? Então nós temos um pipeline de apoio a empresas inovadoras que tem recursos de subvenção econômica, investimento direto e crédito em condições muito atraentes. E fica aí que depois do intervalo a gente volta falando mais sobre parques tecnológicos. O Ciência Tudo volta já já. Voltamos com Ciência Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. E hoje nós estamos falando sobre os parques tecnológicos. Eles são os polos de inovação que geram conhecimento e riqueza a partir da ciência e da tecnologia. Chegou a hora da gente conhecer como são e como funcionam esses parques. O Parque Tecnológico São José dos Campos ele é um ambiente de inovação, empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico, pesquisa e desenvolvimento. Hoje o Parque Tecnológico tem uma área aproximadamente de 200 mil metros quadrados. Nós estamos com 150 empresas residentes na área do Parque Tecnológico. São empresas voltadas para o desenvolvimento tecnológico, para a pesquisa e inovação e algumas ideias que nascem aqui no Parque Tecnológico e se desenvolvem aqui. Hoje nós recebemos desde a ideia de uma pessoa física que tem uma ideia de algum produto, de alguma inovação, até a consolidação dessa ideia para que ela possa alçar voos maiores. Também temos aqui na nossa infraestrutura laboratórios para dar o suporte para as empresas. Nós também temos aqui as áreas onde os residentes se instalam por verticais, ou seja, dependendo do segmento da empresa, ela é enquadrada numa forma de avaliação. Como já disse, ela vem desde a ideia e também tem empresas mais consolidadas, temos universidades
Tudo isso para criar um ambiente onde a ciência e a inovação eles possam se desenvolver da sua maneira mais plena. O Parque Tecnológico é um ecossistema que integra o público, o privado e a academia. E a sua importância deriva justamente de a gente conseguir trazer esses 3 fatores próximos e estabelecer conexão entre esses agentes. E através dessas conexões, cada uma dessas áreas consegue se beneficiar de uma forma que não conseguiria se estivesse isolado. O Parque Tecnológico, por ser um ambiente muito fértil para novas ideias e que tem muitos incentivos para o desenvolvimento delas, ela permite que a gente ajude a construir o futuro. De um lado, a gente permite que empresas possam desenvolver novas tecnologias de processo, de fabricação ou de produto que vão ajudar a atender a necessidade de consumidores da sociedade por novos serviços e novos produtos. Por outro lado, se você é um empreendedor que tem uma ideia e acha que isso vai atender uma determinada dor ou necessidade do mercado, esse também é um local fértil, onde essa ideia pode ter toda a estruturação para ser maturada e lá na frente virar um benefício para a sociedade. Então o Parque Tecnológico em São José dos Campos ele é uma grande estrutura para o quê? Criar um ambiente de sinergia para esse ambiente de inovação. Então nós colocamos para interagir universidades na academia, as empresas já consolidadas como grandes players, grandes companhias, empresas de pequeno e médio porte e até mesmo as pessoas físicas com suas pequenas ideias, para que através de mecanismos de interlocução possa haver uma sinergia entre esses agentes. Os ambientes de inovação eles estão ganhando uma importância muito grande no Brasil, porque eles são um dos pilares do desenvolvimento econômico também. Eles geram riquezas financeiras e também a propriedade intelectual na área de ciência e tecnologia da inovação. A cidade de São José dos Campos foi pioneira na implementação de um parque tecnológico. E a intenção que a gente tem é que a gente continue esse pioneirismo nos próximos 15 anos. Hoje, a gente está pensando quais são as grandes tendências daqui a 15 anos e traçando a estratégia que vai permitir com que a gente possa reforçar o posicionamento do parque e atender às necessidades da sociedade por esses próximos 15 anos. O Tecnopuc é o Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e está sediado em Porto Alegre e Viamão. Estamos localizados em 3 sites, um junto ao campus principal da universidade, uma área dedicada à área da saúde junto ao hospital universitário e também um outro site localizado na cidade de Viamão. Hoje o Tecnopuc compreende 199 organizações membro. Dentre essas organizações, cerca de 50% delas são startups, são negócios com um potencial de escala em diferentes estágios de desenvolvimento. As outras organizações que compreendem o Tecnopuc englobam empresas globais, institutos de pesquisa relacionadas às áreas da universidade. O parque atua principalmente em 4 áreas de conhecimento, em 4 áreas de atuação, dando a dimensão da tecnologia da informação e comunicação, ciências da saúde, indústria criativa e também energia e meio ambiente. O Tecnopuc tem um papel central na transformação do conhecimento gerado e ensinado na nossa universidade em riqueza, em desenvolvimento para a nossa região. Nesse sentido, nós trabalhamos aqui na gestão, na dinamização de um ecossistema muito rico, um ecossistema muito pujante, que reúne empresas de todos os portes, temos todos os atores da quádrupla hélice presentes no nosso ecossistema, nós temos ações de governo, nós temos, por exemplo, a sede do INPI do Rio Grande do Sul, nós temos ações de centros de pesquisa da universidade, como por exemplo o INCT de Tecnologias de Tuberculose e Doenças Negligenciadas, o Centro de Pesquisa em Petróleo e Recursos Naturais, diversos outros centros também estão localizados aqui, todos que fazem pesquisa aplicada. Então é um ecossistema focado neste processo de estímulo ao empreendedorismo, geração de novas empresas, geração de novos empreendimentos e a transformação da pesquisa que nós fazemos, ou seja, nós costumamos dizer aqui de que a inovação no Tecnopuc é uma instância, é derivado diretamente das dinâmicas de pesquisa que nós desenvolvemos na nossa universidade, na PUC do Rio Grande do Sul. Então esse é o papel central do nosso Parque Científico e Tecnológico. O futuro do Tecnopuc está sendo desenhado e está sendo trilhado para trazer a abrangência da globalidade e do impacto local que viemos trabalhando ao longo dos últimos anos e das quase 2 décadas que operamos.
O Tecnopuc ele vem com um propósito muito objetivo de potencializar e transformar tanto o contexto acadêmico nessa interlocução com a sociedade, como a própria sociedade. Mas as referências globais elas são indispensáveis e isso nos nutriu no desenvolvimento do nosso parque até agora. Os parques científicos e tecnológicos, não só o Tecnopuc, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, são janelas para o futuro, né? Porque são nesses ecossistemas onde nós reunimos a pesquisa de ponta, onde nós reunimos talentos, onde nós reunimos criatividade, inovação, onde nós trabalhamos com propósito e com impacto social e impacto ambiental. Nós estamos sim construindo o futuro. Mais do que isso, nós estamos trazendo sinais de um futuro que nós estamos desenvolvendo aqui. Porque num parque científico e tecnológico de classe mundial como é o Tecnopuc, nós trabalhamos no estado da arte, né? Nós trabalhamos no estado da arte, da ciência, da tecnologia, da inovação. Esses são os espaços no mundo inteiro onde o futuro acontece hoje, onde as coisas que estão sendo desenvolvidas transformarão a sociedade no futuro que vem aí pela frente. A gente viu que os parques tecnológicos são ambientes que têm a hélice tripla da inovação, integrando universidade, governo e empresas com foco em tecnologia. Quer saber mais como tudo isso funciona na prática? Vamos conferir. Em meio ao Centro Histórico de Recife, em Pernambuco, está um dos maiores parques de tecnologia do país. São 4 aceleradoras privadas, 2 incubadoras, 7 institutos de ciência e tecnologia e mais de 300 empresas produzindo inovação para o Brasil e o mundo. O Porto Digital é uma política pública que foi fundada lá em 2000 através de uma lei municipal, dando incentivo fiscal para as empresas que se instalassem aqui na área histórica, no centro da cidade do Recife. A gente começou só com 2 empresas naquele momento e a partir de então esse projeto foi crescendo e se desenvolvendo muito a partir também do que a gente produzia lá na Universidade Federal de Pernambuco, que foi uma das forças fundadoras dessa política pública. Ao longo desse tempo, o projeto cresceu bastante e conta hoje com 14 mil trabalhadores, aliando a preservação do patrimônio arquitetônico e investimento em ciência. Hoje a gente é um hub completo de inovação com 2 propósitos muito claros. O primeiro, óbvio, de ser um projeto gerador de emprego e renda para a cidade do Recife, né? A gente tem hoje aqui 350 organizações dentro dessa política pública e também ser um projeto de cidade, um projeto de restauro basicamente dessa área urbana e do tecido urbano central. O grande trabalho dele se organiza através de 3 grandes eixos de atuação. O primeiro, óbvio, que é gente, né? Pessoas, porque é uma indústria intensiva de capital humano e hoje basicamente você só produz tecnologia se você tiver gente qualificada para fazer isso, o que não é fácil, e o Porto Digital existe basicamente por 2 grandes motivos. O primeiro é porque a partir da Universidade Federal de Pernambuco se formou uma quantidade muito grande de PhDs de ciência da computação. Só para ter uma ideia, Recife hoje já tem 600 PhDs de ciência da computação. Isso irrigou um sistema universitário público e privado que fez com que Recife tivesse o segundo ponto importante, né? Que tivesse a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia do Brasil. Então, esse eixo de pessoas ele é fundamental hoje para um hub de inovação. O segundo é ter uma rede de negócios, inovação e empreendedorismo. É muito importante para um hub de inovação ter novas empresas se formando o tempo todo. Para ter uma ideia, das 10 maiores empresas do Porto Digital, 7 foram feitas aqui em Recife. E muitas nos programas oficiais nossos de empreendedorismo. A Tempest saiu daqui, que é uma empresa líder de cybersecurity no Brasil, a Neurotech, e muitas outras que participam desse ecossistema. Além disso, obviamente a gente também enraizou ali uma rede de relacionamento muito importante para um ecossistema como esse. E o terceiro eixo importante para um hub como é o Porto Digital é justamente a questão territorial. O bairro do Recife é o nosso coração, é a nossa alma, e aqui a gente está localizado, né? E essa organização através desse bairro histórico ela é fundamental para tudo que aconteceu no Porto Digital.
E o Ciência Tudo de hoje termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pelo universo da ciência e da tecnologia. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado. Até lá!